Olá, gente, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma pequena porção da palavra de Deus, de algo que Deus sempre fala comigo quando eu estou fazendo meus devocionais, quando eu estou fazendo meus momentos de intimidade com o Pai. Uma das formas que eu tenho é através da sua palavra. Então eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Filipenses, onde Paulo, escrevendo, a igrejas de Filipos, quando estava preso, ele falando algumas coisas a respeito do seu ministério, que ele queria trazer alegria, embora que ele estivesse em prisões, mas quando a gente observa a carta de Paulo aos Filipos, você vai ver que mesmo ele em prisões, mesmo ter passado por tantas dificuldades e tribulações, nós conhecemos essa carta como a carta da alegria, Em nada Paulo sentia falta, porque ele tinha Cristo como o absoluto de sua vida. Então diz assim, o texto que eu queria compartilhar com vocês, é um versículo que está no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, parece algo assustador, Cristo causar perda. Mas, amado, deixa eu te dizer uma coisa. De fato, de verdade, o fato de você servir ao Senhor, de entregar a sua vida a Jesus, vai lhe trazer muitas perdas. Eu costumo dizer que felizmente, algumas pessoas podem dizer infelizmente mas felizmente, porque aquilo que você troca ou perde por causa de Cristo, você está dizendo para você mesmo que Cristo é superior do que tudo aquilo que você perdeu. Em uma passagem, o próprio Jesus falando, as pessoas querendo seguir Jesus por causa que viam os milagres, porque viam os acontecimentos que Jesus fazia, eles decidiam seguir a Jesus. Mas Jesus diz algo para eles interessante, que é: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso, amados? É perda. Negar a si mesmo é perda. Porque há coisas na nossa vida, amado, que não anda ou não está em linha com aquilo que Deus quer, com aquilo que é a vontade dele, com a mesma sintonia de Cristo. Então, para que você possa estar em sintonia com Cristo, você tem que abrir mão de algumas coisas que te prejudicam, que te afasta de Deus, que te impede de ter comunhão com Ele. E aqui Paulo, quando ele diz esse versículo 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Se você for fazer uma análise ou um estudo, um pequeno estudo resumido sobre Paulo, quem era Paulo, você vai ver que Paulo ele era um fariseu, que ele era um perseguidor da igreja, quanto à lei não tinha igual a ele, foi criado aos pés de Gamaliel, era um cara que entendia super bem a lei. Se você ler os versículos anteriores, você vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que ele vai dizer, que ele considerava ser circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você abrir a sua boca para dizer que era irrepreensível é quase você dizer que não erra. E Paulo tinha todos os motivos, mais do que qualquer outra pessoa. Mas todos esses motivos que Paulo considerava outrora na sua vida, fazia dele uma pessoa fenomenal, ele diz aqui: mas tudo isso eu joguei fora, em outras palavras. Tudo isso eu lancei fora, considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso ele diz que era lucro, mas Cristo
na vida dele, fez com que ele reconhecesse e lançasse fora todas essas qualidades ou essas formações que tinha na vida de Paulo. E hoje, amado, nos nossos dias não é diferente. Quantas pessoas existem aí se achando porque tem um título, porque tem uma faculdade, porque tem um doutorado. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas se acham melhores que outras pessoas, né? E pessoas que fazem isso servindo a Deus, servindo ao Senhor. Então Paulo aqui, o que era para mim lucro, eu considerei como perda para Cristo. O Evangelho de Cristo é perda quando se fala nessa relação. Não estou falando que você vai agora perder tudo que você tem, mas há coisas nas nossas vidas que nós precisamos abrir mão. Precisamos nos abster, precisamos lançar fora por causa de Cristo. Porque o Senhor, ele não tem pacto com o erro, o Senhor não tem pacto com a injustiça, o Senhor não tem pacto com o pecado, o Senhor não tem pacto com as coisas ruins. E tudo isso, que embora era lucro para Paulo, ao mesmo tempo era ruim. Então ele abriu mão de tudo isso por amor a Cristo. Ele teve um encontro pessoal com Cristo. Cristo mudou o viver de Paulo. E nossa vida tem que ser uma vida de mudança, tem que ser uma vida de renúncia. Muitas vezes é doloroso você abrir mão de algo que já está tão enraizado dentro de você, está tão alicerçado dentro de você. Mas, amados, não existe nada melhor do que você abrir mão dessas coisas terrenas por amor a Cristo. Aquilo que era lucro se torna perda por causa de Cristo Jesus. Mas lá na frente você vai ver Paulo dizendo, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, as coisas que para trás ficaram eram exatamente essas que eu acabei de ler para você. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, pelo menos sete coisas aqui você vai ver Paulo considerando perda por causa de Cristo. Porque Cristo deve ser o tudo na nossa vida. Cristo deve ser o centro das nossas atenções. Ele deve ser aquele que nos guia. Ele deve ser aquele que nós devemos adorar. Ele deve ser aquele que nós devemos prestar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa exaltação. Não são os ídolos terrenos, não são os grupos terrenos, não são os grupos gospels, os seculares, não. Cristo, ele é o tudo. Ele é o centro das nossas atenções. Então, está na hora de nós pararmos para refletir as nossas vidas, o que realmente é lucro para nós e o que nós podemos considerar como perda por causa de Cristo. Porque um dia nós seremos cobrados e nós não seremos dados como inocentes, porque essa palavra nós ouvimos, ela chegou aos nossos ouvidos, então nenhum de nós seremos inocentes diante de Deus. E eu sei, mas que existem tantas coisas que na minha vida precisam ser lançadas fora, né? Precisam morrer, assim como eu sei que na vida de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, precisam também abrir mão e lançar fora por causa de Cristo. E não é ruim, a nossa recompensa, amado, vai ser uma grande recompensa, um grande galardão. Paulo diz também ainda assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio só tomaremos posse quando nós perdermos tudo aquilo que nos prejudica, que nos afasta de Deus, que nos impede da comunhão. Tudo aquilo, se nós não abrirmos mão, se nós não considerarmos como perda, dificilmente nós conseguiremos alcançar a soberana vocação. Paulo, ele diz que combateu o bom combate da fé, cumpriu a carreira e guardou a fé. E tem que ser assim nas nossas vidas, mano. Espero que você tenha sido abençoado na prática da palavra de Deus. Deus abençoe você.